Fala, meus queridos! Mais uma semana nós estamos juntos aqui no nosso Papo Cabeça. E hoje é dia da gente, enfim, dar continuidade à nossa trilogia. Hoje é o nosso segundo vídeo. Primeiro, para quem não viu, eu falo sobre namoro e matrimônio. Hoje eu vou falar sobre planejamento familiar. Afinal de contas, depois de casar, como foi que a gente se organizou e planejou a gestação dos nossos gêmeos? Fique comigo para a gente bater aquele papo cabeça sobre planejamento familiar. Familiar. Afinal de contas, depois de casar, como foi que a gente se organizou e planejou a gestação dos nossos gêmeos? Fique comigo para a gente bater aquele papo cabeça sobre planejamento familiar. Então, minha gente, hoje é um vídeo que tem um caráter talvez mais informativo do que reflexivo, né? Eu vou, claro, também provocar reflexão, como é uma proposta constante aqui do nosso canal, mas mais do que isso, eu vou tentar trazer informações a respeito de como um católico, que é o meu caso, o caso da minha esposa, um casal católico, planeja, programa a sua família. Eu falava no vídeo anterior para vocês a respeito da castidade, da proposta de castidade que a gente viveu. Você acessando o vídeo, que vai estar aqui embaixo na nossa descrição, você vai conseguir ter um panorama mais completo disso. Mas, resumidamente, a castidade é basicamente uma educação à prática do amor. A gente se abstém de viver relação sexual no namoro para que nós possamos vivê-la em plenitude no matrimônio. É o momento em que se unem corpo e alma, e ali sim a gente pode viver o sexo na sua plenitude. E qual é a plenitude da relação sexual dentro da teologia do corpo cristã católica? É quando você consegue viver na relação as duas dimensões que são conferidas a ela. A dimensão unitiva, aquilo que une o casal, que celebra a união daquele casal, e a dimensão procriativa. Ora, para viver essas duas dimensões, é necessário, portanto, que a relação sexual esteja aberta à vida, tá certo? Isso, então, caracteriza o quê? Que para o cristão católico, o uso da camisinha ou de qualquer outro meio contraceptivo antinatural, ele é contraindicado. Um cristão católico não utiliza nenhum contraceptivo antinatural. Aí você que está me ouvindo deve estar pensando, meu Deus do céu, mas como é que é então? A cada relação sexual tem um filho? Não é bem assim. Então antes, só para fazer uma distinção, né? Essa proposta, gente, da camisinha, porque muita gente também fala isso, né? A igreja é muito irresponsável com isso. Tantas pessoas aí que não tem nada na cabeça, que correm risco de pegar uma doença sexualmente transmissível, e a igreja falando para as pessoas não usarem camisinha? Não, não é isso. Prestem bem atenção. A igreja tem toda uma proposta de castidade, que envolve guardar-se para que a relação sexual ocorra só no casamento. E aí a proposta de não usar camisinha, ela está dentro desse conjunto, dentro desse contexto do chamado a viver a sexualidade de forma plena. Ah, mas aí a pessoa não quer nada com nada. A igreja recomenda camisinha nesse caso? Aí não é que a igreja recomende ou não recomenda, é que essa pessoa já está fora daquilo que a igreja recomenda como um todo. E aí, meu irmão, nesse contexto é mais prudente que a pessoa use naturalmente. Essa pessoa tem relações sexuais com diversas pessoas, é diferente o contexto, né? Ela não está dentro de todo o conjunto da proposta da castidade. Portanto, isso é voltado para aqueles que querem viver a castidade, aqueles que querem viver de acordo com a proposta da igreja. Se você quer viver, então aí sim, a não utilização da camisinha é recomendada, no sentido de que você consiga, dentro do seu matrimônio, ter relação sexual sempre aberta às duas dimensões, a unitiva e a procriativa. Ora, mas então como a gente consegue viver relação sexual sem ter um filho a cada gestação, a cada relação? É simples, bem simples. Existe um método que é o método mais indicado para o contexto católico, que é o método de ovulação natural Billings, tá? Vou deixar links aqui embaixo também para que vocês consigam acessar e entender melhor como é que funciona esse método. Vou explicar rapidinho, mas grosso modo, o que é o Billings? Ele é um método que depende tanto do homem, mas principalmente da mulher, claro, mas o casal faz isso junto, da mulher conhecer o seu corpo e o seu ciclo menstrual de forma muito, muito aprofundada. Como é que funciona isso, né? Não é uma tabelinha, tá, gente?
A diferença é enorme do método de ovulação natural Billings para a tabelinha. Como é que funciona o Billings? A mulher, observando o seu ciclo, todos os dias ela vai fazendo anotações. Para que nessas anotações ela vai percebendo o padrão que ela tem. Note, não é um padrão comum para todas as mulheres, que é o que a tabelinha pressupõe, né? O método de ovulação natural é completamente diferente, porque ele é focado na mulher especificamente. Então, normalmente é feito em parceria, de modo que a mulher se observa, ela comenta com o marido como ela está naquele dia, né, do ponto de vista do ciclo menstrual, e o marido vai registrando. E aí, dia após dia, durante alguns meses, esse processo vai acontecendo, até que o casal tenha um conhecimento mais profundo a respeito de como funciona o ciclo menstrual daquela mulher. Por que alguns meses é importante? Porque é normal ter variação. Às vezes a mulher está mais bem-humorada, às vezes a mulher está com uma situação melhor na vida, e no outro mês ela vai estar com mais preocupações, coisas para resolver. Isso tudo altera o ciclo menstrual. Por isso é importante alguns meses, para que nesses meses consiga se definir o padrão. E aí quando você consegue pegar o padrão, você passa a entender, junto à sua esposa, quais são os dias férteis dela naquele mês. E isso ajuda naquele ciclo, né? E isso vai te permitir fazer um planejamento familiar. Como é que funciona esse planejamento? Você vai olhar para o teu mês, olhar para o ciclo menstrual da mulher e perceber, olha, a gente tem condições e a gente deseja uma gestação agora? Se sim, a gente vai priorizar, né? Obviamente você vai poder ter relações outros dias, mas a gente vai priorizar esses que são os dias férteis para que nesses dias a gente consiga gerar. A gente vai querer engravidar esse mês. Ou você pode fazer opção pelo espaçamento da gestação. Olha, não é o momento, a gente não quer engravidar por agora, então o que a gente vai fazer? A gente vai se abster de ter relações sexuais nos dias em que a gente sabe que a propensão a engravidar é muito maior, que são os dias férteis. Desse modo, seja você alguém que planejou engravidar aquele mês ou não, você sempre na tua relação sexual vai estar 100% aberto às duas dimensões, porque não vai ter nenhum obstáculo natural para que você consiga viver a unidade e a procriação dentro da relação sexual, que são as duas dimensões que ela se propõe, né? E isso é muito bonito, porque na verdade o sexo vai sempre preservar as suas dimensões sagradas e é um método, gente, que é totalmente natural, 100% natural, e ele é infalível, ele não tem erro. Impressionante isso, né? A única forma do método Billings dar errado é você não fazendo direito, que o problema não está no método, vai estar em quem está fazendo. Percebe? Porque ele é, na verdade, um método que demanda o conhecimento da natureza da mulher, como o corpo dela funciona, como o organismo dela funciona. E quando você entende como o organismo funciona, não tem erro. No ciclo menstrual, as mulheres vão entender o que eu estou falando muito bem. Alguns homens também que já conhecem esse processo vão saber o que eu estou falando. Tem lá os dias da menstruação. Depois da menstruação, existe um período entre a menstruação e os dias férteis da mulher. Aí a mulher tem uma sequência que varia um pouco, mas vai aí de 3 a 5 dias férteis, talvez, no mês. E depois que fecha esses dias férteis, até a próxima menstruação, a mulher não engravida. Não tem como. Percebe? Então é um processo totalmente natural. E a partir desse processo natural, é possível fazer o seu planejamento familiar, espaçando a gravidez. No nosso caso, especificamente, o que a gente fez, né? A gente casou muito aberto a ter filhos. Muito, muito. Já era um desejo que nós tínhamos. Então a gente casou e o combinado que a gente fez foi, na lua de mel a gente não vai se preocupar com isso. A gente não vai se preocupar já em seguir o método à risca. A gente vai muito aberto, assim. E se acontecer de engravidar lá, ótimo, graças a Deus. E a gente foi para a lua de mel. E aí logo após a lua de mel, isso é muito comum, né, por conta de toda a questão do casamento, do início da nossa vida sexual. A minha esposa, ela teve um longo período sem menstruar. E isso, no meu caso, principalmente, me encheu de esperança da gente já estar gestando ali. E aí a gente chegou em casa, isso aí foi, a gente casou em novembro, né? Se você tiver uma ideia, ela ficou sem menstruar até o início de janeiro, cara. Foi um tempo longo, assim. E aí no início de janeiro eu fui comprar o teste de farmácia ansioso, convicto de que a gente já estava gestando. E aí eu tive a confirmação de que não estávamos. E para mim foi muito frustrante naquele momento, porque eu já fiquei, embora nós não tivéssemos planejados ali,
né, nós já estávamos abertos. Então eu fiquei muito na expectativa de que já tivesse acontecido. Mas depois, conversando, a gente planejou de fato segurar aí uns 6 meses, passar uns 6 meses, e aí no 6º mês de casados a gente tentaria de fato engravidar. E assim foi, no 6º mês a gente tentou, e com a graça de Deus deu certo, né? Eu lembro que eu fiquei com a Tanara assim, meu amor, me conta, já atrasou, na maior expectativa pela menstruação atrasar. E na semana ela me falou assim, olha, na sexta-feira é o dia. Então se passar de sexta, já pode considerar atraso. Aí eu naquela, né, morrendo de medo de criar expectativa e não ser de novo. Aí deu a sexta, falei, então vamos esperar até segunda, vamos dar essa margem. Aí deu sábado, domingo, aí segunda de manhã, era o nosso combinado de eu sair para comprar o teste. Aí ela até falou comigo, amor, compra um teste baratinho, não se preocupa com isso não. Eu fui na farmácia, comprei um teste digitalzão, que você faz o teste, já sai o médico te dizendo até o tempo de gestação ali do teste, na maior expectativa por conseguir ter o resultado mais preciso, né? Trouxe o teste, a gente fez e descobriu ali que estávamos gestando. Foi uma alegria imensa para nós, para nossa família, para os nossos amigos. A gente já tinha o desejo de ter muitos filhos e na primeira tentativa Deus nos abençoou e tivemos a graça de gestar. Isso aí foi mais ou menos em junho, meados de junho. E aí no finalzinho de julho a gente fez a nossa primeira ultrassom. E nessa ultrassom nós descobrimos que estávamos gestando gêmeos. Aí a bênção veio em dobro, né? Mas no próximo vídeo eu vou contar melhor essa história de como foi essa gestação. E como é que você faz para conhecer melhor esse método de ovulação natural Billings? Além desse link que eu vou deixar aqui embaixo para você acessar e ter mais informações, nas dioceses, em geral, existem equipes responsáveis pelo planejamento familiar, né? O NUPLA-FAM, que é o Núcleo de Planejamento Familiar. Eu sou aqui de Petrópolis, aqui tem muita gente especializada que pode orientar, ajudar. Aqui a comunidade de referência é a comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém. Só procurar lá o casal, o Will e Nath. A Natália é uma médica maravilhosa, o Will também conhece muito o método, o esposo dela. Então eles orientam, eles ajudam muito a conhecer e aprofundar, e tem várias outras pessoas também, mas eles são as nossas principais referências aqui na Diocese hoje. Procura também na sua Diocese, muito provavelmente existe esse trabalho do NUPLA-FAM aí e alguém pode te ajudar a conhecer esse método, que é um método maravilhoso. Ele é saudável não só para o planejamento familiar, mas para a relação de intimidade do casal. É gostoso, porque o casal ele mantém ainda sempre aquele ritmo do namoro dentro do casamento. É muito legal isso, ele te ajuda a não cair na dependência da relação sexual. Às vezes, dentro dessa perspectiva do espaçamento, você e sua esposa vão se abster da relação sexual por alguns dias. E aí a criatividade impera, é sair para jantar, para passear, para fazer outras coisas. Isso é saudável para a relação. E os dias da relação sexual sempre são dias muito especiais, sempre são dias cercados de todo aquele romantismo, aquela coisa gostosa da preparação para viver o momento na maior plenitude que lhe é conferida. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, seria um vídeo de um caráter mais informativo. Se você tiver dúvida, quiser saber mais sobre o método, deixe aqui nos comentários que a gente conversa sobre isso com o maior prazer. Eu sou um divulgador do método porque eu sou convicto do quanto isso é bom para o seio familiar, tá certo? Agradeço muito a participação de vocês. Deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal quem não se inscreveu ainda e compartilha para que mais pessoas possam estar aqui batendo esse papo cabeça com a gente. Valeu!